descreve assim o notável evento. Muller, que trabalhava como gravador numa das principais joalherias de Boston, não era espírita nem fotógrafo profissional. Em horas de folga, quando tentava tirar fotografias de si mesmo, no ateliê de um amigo, obteve numa chapa o contorno de outra figura. O método que empregava era focalizar uma cadeira vazia e, depois de descobrir a objetiva, alcançar a cadeira escolhida e ficar durante o tempo necessário à exposição. Nas costas da fotografia a ir, Muller tinha escrito: "Esta fotografia foi feita por mim mesmo, de mim mesmo, num domingo, quando não havia viva alma na sala, por assim dizer. A forma à minha direita, reconheço como minha prima, morta há 12 anos. W. H. Muller. A forma é de uma mocinha, que aparece sentada na cadeira. A cadeira é vista com nitidez através do corpo e dos braços, como também a mesa na qual ela apoia o braço. Abaixo do peito, diz um relato contemporâneo, a forma, que parece usar um vestido decotado e sem mangas, se desagrega num tênue vapor, como simples nuvem na parte inferior do retrato. É interessante notar pormenores nessa primeira fotografia espírita, que se repetiram muitas vezes nas que foram obtidas posteriormente por outros operadores. Logo correu a notícia do que havia acontecido a Muller e ele foi assediado por pedidos de sessões. A princípio recusou-se, mas, finalmente concordou e quando, posteriormente, outros extras foram obtidos, e sua fama se espalhou, foi então compelido a abandonar o seu negócio e a dedicar-se a esse novo trabalho. As fotografias de Muller chegaram logo à Inglaterra, França e, depois, a outros países, atraindo a atenção tanto de curiosos como dos mais respeitáveis pesquisadores, entre os quais, Kardec. Na Inglaterra, onde este tipo de fotografia foi especialmente estudado, o primeiro registro foi feito por Frederica Hudson, em 1872. Os trabalhos desse médium tiveram grande repercussão entre os intelectuais ingleses, atraindo nomes famosos da ciência, como William Crookes, que, em 1873, obteve 40 fotografias, e Alfred Russel Wallace, que viu o espírito de sua mãe nitidamente fotografado. Nome importante, também, é o de Richard Borsnell, que, segundo consta, já obtinha retratos de mãos e rostos em 1851. Tantos foram seus êxitos que, segundo Conan Doyle, os espíritas de Londres presentearam esse médium com uma bolsa de ouro e um documento assinado por mais de 100 espíritas notáveis, ocasião em que as paredes das saias da Sociedade de Psicologia, em George Street, Portman Square, estavam cobertas por 300 fotografias escolhidas de espíritos, feitos por Borsnell. Vários outros pesquisadores marcam a história da fotografia transcendente na Inglaterra, podendo ser citados, entre eles, além de Stinton Moses, que publicou valioso trabalho a respeito, Fotografia de Espíritos, Edward Willey, conhecido como médium fotógrafo, David Wood, William Hope, M.J.V. Arcombe, que, com Frei Balow, obteve, ainda, mensagens escritas em chapas que ainda não haviam sido utilizadas, escrita fotográfica, John Batty, natural de Bristol, Thomas Latter, W.J. Crawford, etc. Modernamente, destacam-se, entre outros, os psiquiatras Ian Stevenson e Jules Embund, que se dedicaram, também, à investigação da fotografia transcendente, tendo, inclusive, pesquisado ocorrências que se verificavam com takes serios, produzindo as mais diversas imagens produzidas ideoplasticamente. Assim como o espírito encarnado, em estado de desdobramento, pode materializar-se, também pode ser fotografado, mesmo que não apareça tangível. Fotografias transcendentes de espíritos encarnados não são assim, incomuns. Diversos autores têm dedicado atenção a essa notável ocorrência, baseados em provas documentais incontestáveis e em testemunhos,
Os mais respeitáveis. Leon Denis, por exemplo, refere-se a diversos casos, entre eles, um episódio acompanhado pelo célebre pesquisador, Hippolyte Baraduc. O professor Strati, membro do Conselho de Ministros da România, concentrando a sua própria vontade antes de adormecer, pode exteriorizar-se, aparecer ao Dr. Asden, senador romeno, a mais de 50 quilômetros de distância, e por ele se fazer fotografar em espírito. Na chapa distingue-se a imagem fluídica do professor, encarando o obturador do aparelho. Uma certeza resulta deste conjunto de fatos, a de que a alma humana, ao contrário do que pretendem os materialistas, não é uma resultante do organismo, transitória como ele, uma função do cérebro, que se aniquile por ocasião da morte, mas um ser em si mesmo real, independente dos órgãos. Sua ação se pode exercer fora dos limites do corpo. Normalmente, o espírito encarnado, quando é fotografado, o corpo encontra-se em repouso ou em estado de transe mediúnico, situações que facilitam o desprendimento e o desdobramento. William Stanton Moses, segundo seu próprio depoimento, The Spiritualist, Londres, 1875, Vol. V. Estando dormindo em Londres, foi fotografado por Edward Bouguet, em Paris. Referindo-se ao fato, escreveu, na oportunidade, não há dúvida quanto ao fato de que o espírito de uma pessoa cujo corpo permanece dormindo em Londres, foi fotografado pelo Sr. Bouguet, em Paris. A Revue Spirit publicou, na época, diversos relatos e fatos, documentando importantes ocorrências na Europa. No Brasil, são vários os casos a merecerem registro. Aureliano Alves Neto refere-se, por exemplo, a interessante fato vivido por pessoas que lhe são conhecidas. Numa de suas habituais excursões pelo velho mundo, nosso confrade Joaquim da Silva Gomes, conhecido industrial residente no Recife, resolveu fazer-se fotografar em companhia de sua esposa, Senhora Maria Esteia Barbosa Gomes, em frente ao Casino Interlaken, na Suíça. Terezinha, filha do casai, foi quem ajustou o objetivo e tirou o retrato, sob um céu primaveril que realçava a beleza do local naquele dia que marcaria época nos anais da fenomenologia transcendente, 17 de maio de 1953. Os relógios deviam marcar entre 17 e 18 horas, o que corresponde no Recife, ao espaço de tempo que vai das 13 às 14 horas. Chegando a Portugal, o confrade Gomes mandou revelar o filme e, surpreso Casey não podia acreditar no que estava a ver. Apareceu na foto, nitidamente, outra pessoa, o seu grande amigo Dr. Otávio Coutinho, juiz de direito aposentado, que devia encontrar-se, naquela ocasião, na capital pernambucana. Joaquim da Silva Gomes enviou a fotografia a uma filha do Dr. Otávio Coutinho, na suposição de que seu amigo houvesse desencanado. Mas o Dr. Coutinho estava vivo e, ao ser-lhe apresentado o retrato, reconheceu-se nele, identificando como seus, realmente, a roupa, o calçado, a gravata e o alfinete que nela se faz visível, procurando, porém, ouvir a opinião de um espírito. Este explicou: vocês consideram tudo extraordinário, mesmo os casos mais comuns e banais. O que sucedeu foi o seguinte: o irmão Otávio acabou de almoçar e deu uma soneca, entre 13h30 e 14 horas, sentado numa cadeira de balanço, no terraço da casa dele, e como tinha pensado fortemente nos irmãos ausentes, desprendeu-se e foi ter com eles na Suíça, exatamente quando estavam se fotografando, deixando-se também fotografar. Esse e vários outros fatos, devidamente documentados, comprovam a possibilidade de que um espírito encarnado, em desdobramento, não só pode materializar-se, como também, ser fotografado. Certo é que a fotografia transcendente comparece como prova inequívoca, não só da sobrevivência do espírito, como da própria existência do perispírito. Com efeito, o retrato de um espírito,
mostrando de corpo inteiro, ou não, só é possível porque o ectoplasma é capaz de impressionar a chapa ou filme, ainda que tão tênue que não chegue a ser percebido pelos olhos comuns, aglutina-se, sob ação mental, em seu perispírito, tomando a forma do corpo com detalhes tão nítidos que o tornam imediatamente identificável. Obviamente, se não houvesse o corpo espiritual, inexistiria molde a sustentar a formação ectoplásmica capaz de impressionar uma chapa ou um filme, reconhecível como um rosto, ou um corpo. A captação da imagem da aura da pessoa que está sendo fotografada constitui um tema à parte no estudo da fotografia transcendente. Experiências com efetiva validade científica aconteceram a partir da metade do século XIX, atraindo o endosso de eminentes cientistas e pesquisadores. As primeiras fotografias da aura humana teriam sido obtidas em março de 1872, por Samuel Guppy, com o apoio mediúnico de sua mulher, Agnes Nichol Guppy, chamando a atenção do cientista Alfred Russel Wallace, 1823 a 1903, famoso naturalista inglês, codescobridor, com Darwin, dos princípios da evolução que as descreveu e analisou em artigo de grande repercussão, que depois faz parte de sua célebre obra, On Mirades and Modern Spiritualism, 3. ed. 1895. A concreta possibilidade de se fotografarem os espíritos e as formas luminosas, denotadoras da existência da aura, tornou-se, todavia, evidente, depois das notáveis experiências do fotógrafo australiano John Batty acompanhadas por diversos pesquisadores, e cujos resultados, ao ocorrerem a partir de 1872, pelos cuidadosos procedimentos adotados, acabaram por se impor como respeitável demonstração da realidade espiritual. Uma explicação constante de uma carta de Batty, dirigida ao British Journal of Photography, dá uma ideia desses procedimentos. A câmara escura, munida de uma objetiva ROS, era construída de maneira que se pudessem obter 3 provas negativas sobre a mesma placa. Amortecia-se a luz, para poder prolongar a exposição até 4 minutos. O fundo era semelhante ao que se emprega ordinariamente, de cor parda carregada, e encostava-se à parede. O médium lhe voltava as costas, estava sentado e tinha uma mesa pequena à sua frente. O Dr. Thompson e o Sr. Tommy estavam sentados de um lado, à mesma mesa, enquanto eu me conservava defronte, durante a exposição. E, em carta dirigida a uma Nature, mais tarde, 1874, o Dr. G.S. Thompson, citado, mostrava que o processo permanecia praticamente o mesmo, durante todas as pesquisas. Começamos as nossas experiências no meado de junho de 1872, reunindo-nos uma vez por semana, às 6 horas da tarde, hora que nos era imposta pelas ocupações pessoais do médium. Servimos-nos de uma objetiva de ROS, com foco de 6 polegadas. A câmara negra era das que se empregam ordinariamente para fotografia de formato de cartão de visita, com caixilho construído de maneira a se poderem obter 3 provas sobre a mesma placa. O banho de prata era preparado em um vaso de porcelana. O fundo era igual aos que se empregam ordinariamente, de ferro, montado sobre um caixilho de uma cor tirando a pardo. Começávamos cada sessão colocando-nos em roda de uma mesa, girante, pequena, a qual nos indicava, por movimentos, de que maneira deveríamos operar. Seguindo essas instruções, o Sr. Batty ocupava-se com a preparação e desenvolvimento da maior parte das placas, enquanto eu dirigia a exposição, cuja duração era igualmente indicada pelos movimentos da mesa, em roda da qual estavam sentados todos os experimentadores à exceção de mim. Tiravam-se as placas dos banhos preparados de antemão, sem observar ordem alguma particular. Julgo importante mencionar esse fato, porque ele permite recusar grande parte das objeções, se não todas, tendentes a pôr em dúvida a autenticidade dessas fotografias.
Além das precauções tomadas para a escolha das placas, tínhamos recorrido a outras, e o médium não deixava a mesa, salvo se convidado para assistir à revelação. Dessa maneira, admitindo-se mesmo que as chapas tivessem sido preparadas previamente, tornava-se absolutamente impossível saber qual seria a imagem que se obteria sobre a placa. Entretanto, o médium nos descrevia essas imagens até em suas particularidades mínimas. As nossas sessões não duravam habitualmente além de 2 horas. Em outro trecho dessa carta, o depoimento do Dr. Thompson, referindo-se a um dos últimos trabalhos realizados pelo grupo de experimentadores, é deveras significativo. No decurso dessa sessão, ele, o médium, atraiu, repentinamente, a nossa atenção para uma luz viva e não la mostrou. Estava admirado de que nenhum de nós a visse. Quando a placa foi revelada, notava-se ali uma mancha luminosa e o dedo do médium que indicava. Todos aqueles que estudaram a série inteira dessas fotografias notaram que a maior parte das imagens obtidas apresentavam, por assim dizer, um desenvolvimento sucessivo, começando por pequena superfície luminosa, que aumentava gradualmente, mudavam de contornos, e a última fase de mudança consistia na fusão de 2 imagens primitivamente independentes. O Sr. Beatty nos fazia frequentemente observar a rapidez com a qual essas imagens apareciam à revelação, enquanto que as imagens normais só apareciam muito mais tarde. A mesma particularidade foi notada por outras pessoas que se ocupavam com semelhantes experiências e nos assinalaram este fato. Sucedia frequentemente no fim da sessão, quando a luz era consideravelmente amortecida, não notarmos sobre as placas submetidas à revelação, nenhuma outra coisa além das impressões dessas formações luminosas que tinham sido invisíveis aos nossos olhos. Esse fato demonstra que a força luminosa que agia sobre a placa, se bem que sem ação sobre a nossa retina, era considerável. Por isso trabalhávamos às escuras, porque a luz visível, refletida pelos objetos que estavam no quarto, não podia produzir ação alguma sobre a camada sensível. Nessa fase, além de Beatty, diversos outros pioneiros, entre eles, nomes destacados dos meios universitários da época, Taylor, Tommy, Jones, Butland, Teslater, Hudson, Reeves, Parmes, Remeus, Wagner, Williams, etc., colaboraram para que novas fronteiras fossem abertas, em direção a futuros desenvolvimentos, cumprindo observar, todavia, que, embora com resultados não tão expressivos, o processo de registro das emanações energéticas apoiava-se, às vezes, em técnicas mais simples ainda, principalmente quando se tratava de registrar os eflúvios emanados de encarnados. Anotava, a respeito, Leon Denis. Se, em completa obscuridade, se coloca a mão acima de uma placa sensível imersa no banho revelador, ao fim de alguns minutos de exposição verifica-se que a placa se acha impressionada. Se a ela aderiram os dedos, da mancha que cada um deles produzir se vê, como de outros tantos focos, desprenderem-se e irradiarem em todos os sentidos, ondulações, espirais, o que demonstra que a força psíquica, como os raios ultravioleta ou os raios Röntgen, atua sobre os sais de prata. E, relatando, a propósito, experiências pessoais, o mestre editor chega a um importante testemunho. Colocada a extremidade dos dedos sobre a chapa mergulhada no banho revelador, se, elevando o pensamento, num subitâneo e ardente impulso, fazemos uma prece, verificaremos em seguida que as irradiações adquiriram no vidro uma forma particular à de uma coluna de chamês que se eleva de um jato. Esse fato demonstra, não somente a ação do nosso pensamento sobre os fluidos, mas também o quanto influem as nossas disposições psíquicas sobre o meio em que operamos e lhe podem modificar as condições vibratórias. A detecção dos eflúvios emanantes da aura, com apoio, basicamente, em recursos químicos, embora a simplicidade do processo, surge, assim, como fato comprovado,
mercê do gabarito moral e intelectual dos respeitáveis investigadores que nele trabalharam, inaugurando, assim, um dos mais importantes capítulos da história do conhecimento. Hoje, o método Kirlian-grafia, possibilita, pela via eletrônica, a detecção da aura, ou parte dela corroborando as experiências fotoquímicas e abrindo, sem dúvida, uma nova fronteira para o melhor conhecimento do ser humano. Mas a fotografia transcendente guarda sua inegável importância, captando, por vezes, a aura inteira, não só da pessoa que está sendo fotografada, como do espírito que, ao seu lado, se deixa fotografar. A fotografia de animais desencanados é rara, mas os casos registrados comprovam plenamente sua possibilidade. Na maioria das vezes, os animais aparecem junto das pessoas com quem conviveram, quer estejam encanadas, ou não. Já as impressões fotográficas das criações ideoplásticas aparecem em grande número. Orientadores espirituais experientes compõem com apoio nos recursos ectoplásmicos disponíveis, fotografias das mais variadas figuras de objetos que, ainda que não visíveis, podem ter suas imagens captadas pelos equipamentos comuns. Na maioria das vezes, é o próprio fotógrafo quem libera o ectoplasma, acompanhado ou não por outros médiuns. Essas criações podem referir-se tanto a objetos comuns como, até, por exemplo, a figuras humanas ou a quadros artísticos, tudo dependendo das circunstâncias e condições. Observe-se, entretanto, que as fotografias transcendentes de espíritos desencanados surgem muito mais nítidas e acabadas do que as figuras produzidas ideoplasticamente, não havendo, na realidade, como confundi-las. Por último, cabe menção a um tipo de fenômeno designado por alguns autores como fotografia do pensamento, mas que, na verdade, qualifica-se, também, como fotografia transcendente. Registre-se, como ilustração, a ocorrência protagonizada por Eusápia Paladino, relatada por de Roches e transcrita por Bozano. Na minha presença, certo dia, quis o Sr. M. de Vatteville fotografar Eusápia entre o Conde de Gramonte e o Dr. Darielx. Feita a pose, pilheriável com o Dr. Darielx a propósito de sua pequena estatura, e por haver ele metido a mão na cava do colete, dizendo-lhe que, nessa atitude, lembrava Napoleão. A pose não se modificou por isso, mas, o que ninguém previa era o perfil de Napoleão a destacar-se nitidamente no fundo e acima da beirada de um vaso, à guisa de um pedestal, sem que algo pudesse explicar essa aparência, a despeito de reiteradas experiências feitas no mesmo local. Ainda hoje, a mim mesmo pergunto se o nome de Napoleão não teria despertado em Eusápia a lembrança de um busto por ela visto. A técnica empregada pelos espíritos para a produção das fotografias transcendentes, como nos demais fenômenos, ainda nos permanece desconhecida. Todavia, episódios a merecerem maior atenção, pelas informações que propiciam. O autor inglês, J. H. D. Miller, Frontier Seed, Londres, 1925. Relata interessante e elucidativa experiência pessoal com o conhecido médium William Hope, com algumas notícias sobre o modo como os espíritos operariam, transcrita por Bozano e digna de reprodução em toda sua extensão. Escreve Miller. Ouvira eu dizer que na pequena cidade Creon havia um centro espírita no qual se obtinham fotografias transcendentais, e, precisando ir ao continente por motivos de negócios, decidi interromper de algumas horas a viagem, a fim de tentar uma experiência daquela natureza. Sem conhecer qualquer membro do referido grupo, lá me apresentei, não obstante, à Rua do Mercado, número 144, onde soube que o médium Sr. Hope estava em casa. Trata-se de um homem de pequena estatura e de maneiras afáveis, simples artista que reside num apartamento, sem maiores pretensões. Os seus dispositivos e utensílios fotográficos são evidentemente primitivos.
Eu levava comigo um pacote com 12 chapas fotográficas comprada em Belfast. Assentamos-nos em torno de pequena mesa, eu, o Sr. Hope, uma senhora cujo nome não me ocorre, e a senhorita Scatcherd, de Londres, que, tendo vindo a Crewe para fazer uma conferência espírita, aproveitaram o ensejo de uma visita ao médium Hope. A este informei que trouxera comigo as 12 chapas, e ele pediu-me que as colocasse no centro da mesa. A senhora cujo nome esqueci, cantou, então, um hino sacro e disse uma prece. O seguir o Sr. Hope tomou o pacote das chapéus e o manteve entre as mãos, enquanto por nossa vez colocávamos as nossas sobre as dele. Decorridos uns 15 minutos, um tremor pronunciado começou visivelmente a sacudir o braço do médium, comunicando-se às outras mãos e ao pacote de chapéus. Dirigindo-se, então, a uma entidade invisível, o médium disse, obrigado, desta vez conseguiremos. O pacote foi novamente colocado em cima da mesa, e o Sr. Hope refez o invólucro, recitando, por sua vez, uma prece. Convidou-me a meter no bolso o embrulho, para segui-lo à câmara escura, onde acendeu uma pequena lâmpada vermelha. Depois, mandou-me abri-lo e dele retirar 2 chapas para colocá-las nos chassis, o que fiz depois de havê-las marcado a lápis com o meu nome. Passamos, em seguida, a uma pequena câmara envidraçada, na qual se encontrava uma máquina fotográfica, que foi por mim examinada minuciosamente. Isto feito, entreguei ao Sr. Hope os 2 chassis, que foram por ele colocados no aparelho. Assentei-me, então, como se faz comumente diante da objetiva, enquanto o Sr. Hope e a tal senhora se colocavam respectivamente de cada lado do aparelho, segurando cada qual um pano preto, durante a pose. Após, reentramos na câmara escura, onde retirei eu mesmo as placas dos chassis, depositando-as na cubeta a fim de serem reveladas. O Sr. Hope derramava o líquido, enquanto me ocupava eu mesmo da revelação. Quando ele me advertiu de que o banho estava completo, coloquei a cubeta debaixo da torneira para competente lavagem. Foi-me dado, então, perceber numa das chapas, assaz visível, uma cabeça ao lado da minha. Examinei depois a chapa contra a luz e certifiquei-me de que se tratava do semblante de meu filho, pelo que fiquei profundamente admirado e comovido. Enquanto durou a experiência, o Sr. Hope não tocara as chapéus e jamais deixaram elas de estar um instante fora das minhas vistas, e salvo, bem entendido, o tempo que estiveram dentro do aparelho. Só então, dei o meu nome e endereço, para saudar os assistentes e retirar-me. Dias depois, recebi os retratos, dos quais vai um reproduzido neste volume. De regresso ao meu lar, tivemos uma sessão com o médium Nugent, na qual presto se manifestou Ardi, dizendo, apóstrofo, que tal, papai? Que pensas tu do retrato? Ficou bom? Ao que por minha vez respondi, apóstrofo maravilhoso. Apóstrofo, mas, explica-me, como te arranjaste para produzi-lo? Apóstrofo, impossível explicar-te a natureza dos poderes em jogo, disse ele, de vez que os ignoro, mas, posso descrever-te como as coisas se passaram. Quando você se assentou em torno da mesa, Singh, o espírito guia, e eu fomos nos colocar atrás de você. Vários outros espíritos especializados em fotografia transcendente estavam conosco e o mais hábil de todos se conservou ao lado do médium, a fim de reunir e condensar os fluidos subtraídos de você, como de nós, para encaminhá-lo ao embrulho das chapas, através dos braços do médium. Notaste, certamente, o tremor dos braços e das mãos do médium. Quando as chapas ficaram saturadas das forças exteriorizadas, estas se derramaram sobre mim, e Singh ordenou-me que pensasse numa boa objetivação da minha aparência terrestre. Os panos que se notam a contínuo volta do meu rosto são o produto dos fluidos por mim utilizados para me materializar de modo rápido, mas, não obstante, suficiente. Quando você colocou as chapéus nos chassis,
Concentrei meu pensamento na aparência que o Ai tinha na terra, e enquanto durou a pose, eu estava ao seu lado. Papai, se você naquele instante se voltasse, ter-me-ia visto nitidamente, mas isso também importaria no fracasso da experiência. Apóstrofo, qual o efeito dos fluidos sobre esses chapéus? Apóstrofo, não tu saberia dizer de modo preciso, mas acredito que a chapa preferida se torna mais sensibilizada que as demais. Experiências como as e tantas outras, de procedimentos diferentes, mas de resultados igualmente significativos ao ocorrer em todo o mundo, mostram o zeloso empenho de abnegados espíritos anônimos na demonstração da sobrevivência espiritual. 24. Escrita fotográfica. Mensagem escrita visível na fotografia transcendente, com ou sem a imagem da pessoa ou objeto. Resulta, também, do empenho ideoplástico do espírito operador. Há, também, fotografias em que só aparecem mensagens escritas, algumas delas, inclusive, especulares, legíveis, obviamente, com auxílio de espelho. Entre os casos conhecidos de escrita fotográfica, digno de lembrança é um episódio protagonizado pelo fotógrafo e médium suíço William Walker, o primeiro a obter a fotografia transcendente colorida, em Crewe, Inglaterra. Walker visitou, em setembro de 1911, o conhecido pesquisador inglês William Testade, grande divulgador do espiritismo, para mostrar-lhe o seu álbum de fotografias transcendentes. Na oportunidade, interessando-se muito pelo assunto, Stead solicitou a Walker que o mantivesse informado sobre seus futuros sucessos. Depois disso não houve mais nenhum contato entre ambos, mas quando a tragédia do navio Titanic, que também vitimou Stead, tornou-se conhecida, sua esposa, em contato com Walker, lembrou-lhe que ele havia prometido conservar o Sr. Stead informado, mas que, então, já era muito tarde, tendo Walker replicado, possivelmente ele compreenderá a razão por que não lhe escrevi, e nem lhe enviei cópias como prometi, mas ele, talvez, vai me manter informado. Em 6 de maio de 1912, 22 dias após o naufrágio do Titanic, Walker obteve em Crewe uma fotografia muito nítida de Stead, com uma inscrição circular: prezado Sr. Walker, vou tentar mantê-lo informado. W. T. Stead. A mensagem mostrava, claramente, a caligrafia de Stead, que sua secretária, Miss Harper, achou indubitavelmente autêntica. A escrita fotográfica, como assinalado, pode também aparecer desacompanhada de qualquer imagem, sobre um tecido ectoplásmico. Um caso, entre outros, protagonizado por William Hoppe, demonstra-o bem. Relata o professor George Slow, Prof. of Truth of Spiritualism, vice-presidente da Associação Britânica para o Progresso da Ciência, 1919, que tendo um espírito se oferecido para produzir um texto em grego, escrito diretamente sobre uma chapa que fosse escolhida, dispensando, pois, a máquina fotográfica, a sugestão foi imediatamente aceita, e providências foram tomadas. O resultado, surpreendente, foi que, revelada a chapa, surgiu, em grego, uma passagem do Evangelho de São Lucas. Desconhece-se a técnica empregada pelos espíritos para a obtenção desses efeitos, mas uma hipótese a ser considerada é a de que o preparo para a obtenção da escrita incluiria uma espécie de molde, com os caracteres a serem, depois, fixados na chapa fotográfica, com os recursos ectoplásmicos. De qualquer forma, trata-se de mais um fenômeno extraordinário, a demonstrar os ilimitados recursos de que dispõe a espiritualidade superior na comprovação da imortalidade. 25. Dermografia, dermopictura. Dermografia é o fenômeno de escrita que surge, geralmente em relevo, na pele do médium. Dermopictura é o surgimento de figuras ou desenhos, nas mesmas condições. A escrita ou a pintura pode desaparecer em minutos ou em horas.
Vários importantes registros atestam sua absoluta autenticidade. Diversos médiuns famosos submeteram-se a esse tipo de fenômeno. Charles H. Foster, 1838 a 1888, americano, foi um deles. As letras, em vermelho sangue, apareciam principalmente em seu antebraço. Investigado por abalizados pesquisadores, deu provas notáveis de sua mediunidade. A Sociedade Dialética de Londres mostrava em seus registros importantes depoimentos, comprovando a mediunidade de Foster, o vidente de Salem. Edward L. Blanchard, por exemplo, relatou à sociedade que o nome de seu pai apareceu em letras vermelhas sobre o antebraço do médium e, imediatamente depois de uma indagação sobre a data de seu falecimento, surgiu na palma da sua mão, o número 24, a indicar os anos transcorridos de sua desencarnação. George C. Bartlett, biógrafo de Foster, descreve um fato curioso. Em visita que certo Sr. Adams fez ao médium, este viu a sala encher-se de espíritos que o acompanhavam. Na madrugada do dia seguinte, o médium reclamou a Bartlett que não podia dormir, porque se encontravam na sala os espíritos da família Adams e eles estavam escrevendo seus nomes. Para assombro do Sr. Bartlett, surgiram na testa e nas costas de Foster 11 nomes distintos. Outro fato, não menos curioso, constante da biografia de Foster, refere-se a uma ocasião em que depois de surgir uma escrita, 2 homens agarraram-no rudemente pelos braços e pediram a ele que produzisse a escrita imediatamente, como teste. Enquanto eles o seguravam, apareceram no braço do médium, em grandes caracteres, as palavras, 2 tolos. Logo depois, as letras produzidas em rubro-sangue, começaram a clarear, desaparecendo, afinal, como sempre acontecia, voltando a pele ao seu estado normal. Bem investigada, também, foi a médium norte-americana, Ellen Seymour, na localidade de Okanagan, nas proximidades de Chicago, submetendo-se às pesquisas realizadas pelo Dr. Manuel Eyre. Em depoimento diante da Sociedade Dialética de Londres, registrado pelo periódico americano Spiritual Telegraph, relatou Eyre que a Sra. Seymour, quando em transe, esticava o braço, coberto pela manga da blusa, e com o dedo indicador da outra mão fazia movimentos como se estivesse escrevendo no ar, cerca de 30 centímetros de distância do braço, no qual, arregaçada a manga, podia-se ver, com as palavras escritas, a assinatura peculiar do espírito comunicante. Os caracteres apareciam em relevo, podendo ser sentidos ao se passar a mão sobre o lugar, por 15 ou 20 minutos, até seu gradual desaparecimento. Diversos médiuns, uns mais conhecidos, outros menos, têm favorecido a ocorrência desse tipo de fenômeno, também no Brasil, Ana Prado, Francisca Jataí, etc. Em relação à dermopictura, fenômeno mais raro, episódio bem ilustrativo é ocorrido, entre outros, com a médium norte-americana H. Coxwell, de Vermont, tendo um assistente pedido a um amigo seu, morto com um tiro, que desse prova de sua presença, formou-se no braço da médium o desenho de um coração perfurado, como se uma bala de revólver o tivesse atingido. A conhecida escritora Emma Gingerbread, Modern American Spiritualism, Londres, 1870, dá notícia de uma ocorrência singular, associando a dermografia à dermopictura, a formação de uma figura de feições africanas, com as palavras um pobre escravo, escritas em caligrafia fina. A médium francesa Raymonde Pauline, após sentir calor no rosto, seguido de um formigamento, registrava o aparecimento em uma das faces, de um rostinho notavelmente perfeito. A dermografia e a dermopictura não se confundem com o fenômeno da estigmatização, um fenômeno não mediúnico, anímico. A estigmatização caracteriza-se pelo surgimento de marcas vermelhas, marcas de queimaduras, feridas vertendo sangue e linfa, no corpo do médium. Na estigmatização,
Ao contrário do que ocorre na dermografia e na dermopictura, os estigmas podem perdurar por longo tempo na pele do paciente. Trata-se, geralmente, de uma espécie de somatização, em que emoções fortes, paixões religiosas e, mesmo, conflitos íntimos, refletem-se no corpo físico como estigmas, demonstrando o poder da mente, no comando das funções orgânicas. Numerosos têm sido os casos registrados, no correr da história, principalmente a partir dos episódios que marcaram a vida de Francisco de Assis, cujas mãos e pés pareciam feridos por meio de pregos, levando-o à debilitação e à morte prematura, devido à constante perda de sangue e sofrimento. Na época contemporânea, entre os vários casos catalogados, Maria Dominique Lazari, Marie de Moerlo, Victor Courtier, Louise Lateal, Maria Julia Jaeni, Benedito de Regil, Philippe Dacqueria e outros, muito conhecidos são os fenômenos ocorridos com Teresa Neumann, de Comines-Heut, que começaram a surgir em 1926. De seus estigmas, sem que houvesse nenhuma inflamação, o sangue fluía livremente a cada sexta-feira, e lágrimas de sangue corriam, às vezes, de seus olhos. Interessante observar que boa parte das pessoas que passaram pelo fenômeno da estigmatização, atraiu tal respeito que chegaram a ser canonizadas pela Igreja, nelas reconhecendo virtudes excepcionais, como, de fato, às vezes acontecia. De qualquer forma, trata-se de uma ocorrência singular, a demonstrar os extraordinários potenciais da mente humana. 26. Transfiguração. Fenômeno caracterizado pela modificação da aparência do médium, durante o transe. A transfiguração pode ser parcial ou total. No primeiro caso, o rosto e, às vezes, as mãos e braços do médium são as partes mais sujeitas a alterações. Já na transfiguração total, todo o corpo do médium apresenta-se com outro aspecto. Se a transfiguração parcial já é rara, a total é ainda mais, havendo na verdade, alguns poucos casos registrados até aqui. Kardec relata um episódio singular, em que, inclusive, é verificado o peso da médium antes e durante o transe, selecionado entre outros ocorridos nos arredores de Saint-Étienne, nos anos de 1858 e 1859, e de comprovada autenticidade. Uma mocinha, de mais ou menos 15 anos, gozava da singular faculdade de se transfigurar, isto é, de tomar em dados momentos, todas as aparências de certas pessoas mortas. Tão completa era a ilusão, que os que assistiam ao fenômeno julgavam ter diante de si a própria pessoa, cuja aparência ela tomava, tal a semelhança dos traços fisionômicos, do olhar, do som da voz e, até, da maneira particular de falar. Esse fenômeno se repetiu centenas de vezes sem que a vontade da mocinha lhe interferisse. Tomou, em várias ocasiões, a aparência de seu irmão, que morrera alguns anos antes. Reproduzia-lhe não somente o semblante, mas também o porte e a corpulência. Um médico do lugar, testemunha que fora, muitas vezes, desses estranhos efeitos, querendo certificar-se de que não havia naquilo ilusionismo, fez a experiência que vamos relatar. Conhecemos os fatos, pelo que nos referiram ele próprio, o pai da moça e diversas outras testemunhas oculares, muito honradas e dignas de crédito. Veio a esse médico a ideia de pesar a moça no seu estado normal e de fazer-lhe o mesmo no de transfiguração, quando apresentava a aparência do irmão, que contava, ao morrer, 20 e tantos anos, e era mais alto do que ela e de compleição mais forte. Pois bem, verificou que, no segundo estado, o peso da moça era quase duplo do seu peso normal. Concludente se mostra a experiência, tornando impossível atribuir-se àquela aparência uma simples ilusão de ótica. As transfigurações parciais têm sido mais documentadas e algumas delas, pela sua singularidade, também chamam atenção. É o caso, por exemplo, de uma reunião realizada com a médium Sra. Bullock, em 1931,
relatada pelo respeitável reverendo Will J. Wood, The National Spiritualist, Chicago, em que, no espaço de 1h30, aconteceram nada menos de 50 fenômenos de transfiguração. Escreve em seu depoimento: era como se a face do médium fosse de material plástico, sendo rapidamente moldado de uma forma para outra por algum mestre em plásticos. Rostos orientais, indianos, calmos, sérios, espirituais. Em resumo, quase todo tipo de rosto foi demonstrado durante esta sessão, das mais incomuns. Uma das mais notáveis foi a personificação de uma menina paralítica que eu tinha conhecido nos Estados Unidos. O corpo inteiro da médium, bem como seu rosto, foram torcidos para demonstrar a condição desta vítima de paralisia. Outra ocorrência extraordinária, narrada pelo jurista francês Joseph Maxwell, procurador-geral da Corte de Bordeaux e preeminente pesquisador, foi-lhe relatada por um colega. Em 1º de janeiro, 1903, meu pai começou a sentir os primeiros ataques de uma dolorosa doença da qual ele morreu após 6 meses de um terrível sofrimento. Eu o olhava quando dormia e não demorei em perceber que a sua fisionomia gradualmente assumia um aspecto que não seu próprio. Finalmente, observei que seu rosto assumia uma semelhança notável com o de minha mãe. Era como se a máscara de seu rosto fosse colocada sobre o dele. Meu pai não tinha tido nenhuma sobrancelha por um longo período, e eu percebi por sobre seus olhos fechados as sobrancelhas marcadas em preto que minha mãe tinha conservado no final. As pálpebras, o nariz, a boca, eram aquelas de minha mãe. Meu pai usava bigode e uma pequena barba. A aparência durou 10 ou 12 minutos. Então, ela gradualmente desapareceu, e meu pai assumiu sua fisionomia habitual. 5 minutos mais tarde acordou, e eu imediatamente perguntei se ele não tinha sonhado, especialmente com sua esposa. Ele respondeu negativamente. O fenômeno foi testemunhado por uma criada que ficou no quarto enquanto ele durou. Foi-lhe dito: Jeanne, olhe para o senhor dormindo. Ela respondeu: oh, como ele se assemelha a madame. Isto é notável, isto é muito extraordinário. Nesse caso, como se observa, os recursos ectoplásmicos talvez tenham também sido fornecidos pelas pessoas que o acompanhavam. Anote-se, finalmente, que ocorrências existem do que se pode designar como semi-transfiguração, em que a transformação do aspecto do médium não chega a ser radical. Uma simples contração muscular, por exemplo, pode tornar a fisionomia do médium mais velho ou mais jovem, como, aliás, lembra Kardec? O processo de transfiguração, tão complexo quanto os demais, não se encontra, ainda, bem esclarecido. Todavia, ao que parece, e isso, obviamente, não passa de mais uma hipótese, ocorre, no caso, uma espécie de materialização parcial ou total do espírito que se manifesta, sobrepondo-se ou unindo-se ao médium, de forma que este assume, temporariamente, parcial ou totalmente, a aparência daquele. Como o Espiritismo constituiu uma revelação contínua, no devido tempo, certamente, esses e outros processos nos serão dados a conhecer em sua inteireza. Nota: alguns autores mencionam o episódio em que Jesus, num monte, ilumina-se totalmente, como exemplo histórico de transfiguração. Examinando-se os textos de Mateus, Marcos e Lucas, que se referem ao evento, verifica-se que os dois primeiros, com pequenas variações, informam que Jesus transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol e suas vestes tornaram-se alvas como a luz. MT 17.2, Mar 9.3 Bíblia Sagrada, Sociedade Bíblica Brasileira, edição 1993, A Bíblia de Jerusalém, Paulus, edição 2000. Já Lucas noticia que o aspecto do rosto de Jesus alterou-se e que suas vestes tornaram-se de fulgurante brancura. LC 9.29, id. Ibidem. Ora, esses textos,
em seu conjunto, em que peso e o título, a transfiguração, não se referem a um fenômeno de transfiguração, propriamente, como se conhece em Espiritismo, mas, um desprendimento do Mestre, deslumbrando os discípulos que o acompanhavam. Isso, se as adaptações e modificações introduzidas pelos diversos intérpretes e copistas, no tempo, não afetaram muito os textos originais. Fim da nota. 27. Terapia ectoplásmica. Tratamento de doenças e de distúrbios psíquicos com emprego de recursos ectoplásmicos. Alinham-se entre os processos de tratamento, a psicocirurgia, a cirurgia espiritual direta, o passe, a fluidificação de água e objetos, o auxílio vibratório em grupo. Psicocirurgia. Cirurgia ostensiva que o espírito realiza por intermédio de um médium dotado das necessárias qualidades ectoplásmicas e psicomotoras. Nas psicocirurgias, todos os procedimentos cirúrgicos são bem visíveis, podendo ser acompanhados pelos assistentes. As psicocirurgias podem se desenvolver de forma semimecânica ou mecânica. Como ocorre com a psicografia e a psicopictura, na psicocirurgia semimecânica o médium sente o espírito comandando o movimento de suas mãos, mas tem, residualmente, a possibilidade de influir ou intervir. Na psicocirurgia mecânica, o médium sente os braços e as mãos como que anestesiados, processando-se os movimentos sem a interferência de sua vontade, maquinalmente, sob o comando do médico espiritual responsável pela cirurgia. Dada a complexidade e a delicadeza do processo, os espíritos guardam preferência, obviamente, por este processo, uma vez que no procedimento semimecânico, os resultados, eventualmente, podem não ser os exatamente esperados. No processo mecânico, o médium pode manter-se consciente, mediunização de primeiro grau, permanecer semiconsciente, mediunização de segundo grau, acompanhando, em parte, o desenvolvimento dos atos cirúrgicos, ou ficar inconsciente, mediunização de terceiro grau, embora assista, em regime de desprendimento perispíritico, o que acontece, não guardando, depois, nenhuma lembrança do ocorrido. Oportuno assinalar que na psicocirurgia, ao que tudo indica, pode, também, de acordo com as circunstâncias, ocorrer uma peculiar intervenção no perispírito do paciente. Essa aptidão, em verdade, envolve outros efeitos físicos, ozonificação, anestesia, incisões, suturas, reposições, aporte de objetos, materialização de produtos medicamentosos, mostrando-se, ainda, comumente associada a outras faculdades, como a psicofonia, inclusive, a xenoglóssica, e, por vezes, também, a psicografia, requisitando a participação de médicos e enfermeiros desencarnados altamente preparados, a atuarem sob a direta proteção da espiritualidade superior. No Brasil, diversos médiuns têm atraído atenção, até mesmo a internacional, contribuindo, assim, significativamente, para a divulgação da doutrina espírita no mundo. José Pedro de Freitas, conhecido como José Arigó, 1918 a 1971, por exemplo, intermediando o Dr. Adolfo Fritz e outros médicos desencarnados de sua equipe, foi um dos médiuns mais citados pela imprensa internacional, com as psicocirurgias que realizava em Congonhas do Campo, Minas Gerais. Cientistas e estudiosos do Brasil, Estados Unidos e outros países, após acompanharem seus trabalhos, atestavam, maravilhados, sua absoluta autenticidade. Realizando, com extrema rapidez, inúmeras intervenções cirúrgicas por dia, contam-se aos milhares os fatos impressionantes que marcaram a passagem desse médium extraordinário, servindo ao abnegado médico alemão, desencarnado na guerra, 1914 a 18, Dr. Adolf Fritz. Vale pensar, como lição, alguns desses episódios, realmente notáveis.
O professor Dr. Arilex, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, por exemplo, em interessante depoimento citado por J. Herculano Pires, relatava que, na sua presença e na do professor Walter Accorsi, também da USP, Arigó, no período de meia hora, realizou 4 operações, a saber: 1. Drenagem de quisto sinovial. Sem nenhuma preparação cirúrgica, sem anestesia e sem asepsia. Não usou nenhuma técnica hipnótico-letárgica, toque no paciente ou qualquer outro processo de sugestão ou coisa semelhante. O simples fato da realização dessa intervenção colocou-me diante de um caso real de operação paranormal. 2. Operação de um lipoma do braço de uma mulher. Arigó me convidou a segurar o braço da paciente. Isso me permitiu observar a operação de bem perto, a um palmo do meu rosto, e a cronometrá-la. Nas mesmas condições da anterior, Arigó extraiu o lipoma em 30 segundos. Verifiquei um fato estranho, a que ninguém se havia referido anteriormente e nem se referiu depois. Aliás, só um médico cirurgião poderia atentar para esse pormenor. Arigó não cortou a epiderme fazendo uma incisão comum. Friccionou a pele com as costas do bisturi, até que ela se abriu. Então ele apertou o lipoma, que saiu inteiro. 3. Operação de outro lipoma, nas mesmas condições, com a mesma rapidez e da mesma maneira estranha. Observei a ambas sem qualquer dificuldade ou impedimento. 4. Operação de pterígio. Segurei a cabeça da paciente. Arigó realizou a intervenção com uma tesoura de cortar unha. Sangrou bastante. O sensitivo comprimiu o local com algodão e mandou o sangue estancar, produzindo hemostasia imediata. De maneira que só posso classificar como espetacular. Arigó mandou a paciente embora sem maiores cuidados. Em outro depoimento, relata o médico José Hortêncio de Medeiros Sobrinho. Um rapaz de cerca de 20 anos, que segundo o tio que o acompanhava era cego desde criança, apresentou-se a Arigó para ser curado. Tinha os olhos límpidos como se nada sofresse. Pude observá-lo à vontade. Encontrava-me a 2 metros de distância do médium, em pé sobre um fogão, enquanto Arigó se preparava para operar, em pé sobre um lavatório. O doente se encontrava ao seu lado, de rosto virado para mim. Tudo em plena luz do dia, perante a multidão de pessoas que desejavam ser atendidas. Num relance, falando com seu sotaque alemão, Arigó introduz o bisturi entre o globo ocular e a parede da órbita. O doente não reagiu, não gemeu nem gritou, não tentou segurar a mão do médium. Não se defendeu, enfim. Arigó, sem nenhum cuidado aparente, abaixou o globo com a alavanca do bisturi, de maneira que de onde me encontrava pude enxergar o fundo da órbita, embora nada pudesse divisar em virtude da distância. Girou o bisturi em torno do globo. Vi que o instrumento estava apenas sujo de secreções. O cego enquanto isso permanecia com o outro olho aberto e não apresentava na fisionomia qualquer sinal de dor. Qualquer pessoa que agisse dessa maneira teria ferido o paciente. Mas Arigó nem sequer provocou sangue. E terminada a estranha operação num olho, imediatamente a repetiu no outro. Concluindo-a declarou que o cego estava curado e mandou-o embora. Conversei com o paciente e o tio. Fiquei sabendo que não se tratava de cego de nascença, mas de indivíduo que ficara cego em criança. Ignoravam-se os motivos. Mais tarde tive oportunidade de fazer experiências com o paciente, mostrando-lhe objetos a diferentes distâncias. Alguns objetos comuns ele não foi capaz de dizer o que eram, embora os visse, o que demonstrava realmente o seu estado anterior de cegueira. O tio e o paciente mostravam-se radiantes com a cura obtida. Em interessante relato, G. Serrano detalha o encontro do Dr. Andrija Puariche, da Belk Foundation, organização norte-americana para estudos parapsicológicos. Fritz levantou os olhos à chegada dos americanos, apresentou-se, e ante a incredulidade do Dr. Puariche, declarou:
Ah, vocês vieram testar Arigó, ver o que há de verdadeiro em tudo isso. Sorriu levemente e continuou, Muito bem, doutor, sei que o senhor